colocar aí no telão, está em Salmo 51, do 10, 11 e 12. Amém? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Aleluia. Aleluia. Curva a tua cabeça, nós vamos fazer uma breve oração. Feche teus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de estarmos na tua presença, na tua casa, para louvar, exaltar e engrandecer o teu santo nome, Papai querido. Deus, eu quero que o Senhor venha derramar sobre a tua igreja uma unção tremenda do teu Espírito Santo. Que o Senhor venha falar a cada coração, Pai querido, o que o teu Espírito quer falar com a tua igreja. Pai, o Senhor venha ministrar a minha vida, sobre a minha vida, o que o Senhor quer falar com a tua igreja. Fala, Pai, através da minha boca. Ó Pai querido, que eu venha diminuir. Que o Senhor cresça, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor fale conosco, fica conosco, e toda a igreja diz: amém. Glória a Deus. Podemos se assentar. Irmãos, essa palavra que eu trouxe, reconhecendo a soberania de Deus. O que nós entendemos dessa palavra? Que tudo é por Deus, tudo na nossa vida é por Deus. Nós levantamos, desde o momento que nós levantamos, abrimos nossos olhos, nós respiramos, é da vontade de Deus, amém? Senão, o que seria de nós sem a vontade de Deus? Nos faltaria tudo, se não fosse a soberania de Deus. Então nós vamos ver que, estudar um pouco da história de Davi. Esse salmo, Davi, ele escreveu numa época em que ele estava muito triste na sua vida. Era uma época muito turbulenta, uma época em que Davi, ele estava muito mal, porque ele viveu uma época em que ele cometeu um pecado muito grave na sua vida, e ele pagou muito caro por esse ato. E para mim explicar para os irmãos, a gente vai voltar lá atrás, bem lá atrás, uma época em que Davi, ele estava no campo de batalha, ele estava guerreando muito, e num certo dia ele resolveu ficar no seu palácio, mas não era para ele estar lá, era para ele estar no campo de batalha junto com seus guerreiros, e infelizmente ele não escutou a voz de Deus, ele resolveu ficar no palácio. De repente, um belo dia, ele andando no seu terraço, ele avistou uma bela mulher, o nome dela, Batseba. A Bíblia fala que Davi olhou para ela e ela se banhava. E Davi se apaixonou por ela, loucamente. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso não era comum, não é comum entre homens, profetas, homens de Deus, homens que pregam a palavra, homens que vivem na santidade de Deus. Mas Davi, nesse momento, nós podemos ver que ele não estava vigiando. Num ato assim de insanidade, o que ele fez? Ele mandou o servo dele ir até a casa dessa mulher, trazer essa mulher à sua presença. No ato de loucura que ele fez, teve relações com essa mulher e cometeu o pecado de adultério. E como todo pecado tem a sua consequência, Batseba engravida. Eu acho que acredito que muitos dos irmãos
você lê lá em 2 Samuel 12 em diante, você vai, se você ler toda a parte de 2 Samuel em diante, você vai entender bem o que eu estou falando. Então, o pecado ele tem consequências muito terríveis. Batseba, ela engravida, mas Davi tem que resolver esse problema, porque naquela época o pecado da adultério é muito sério. Ela podia ser até apedrejada, mas como esconder? Como é que ela ia ser castigada? E daí o povo ia falar o quê? Mas peraí, quem que foi junto com Batseba? Quem foi a pessoa que junto com ela fez isso? Então Davi teria que esconder o pecado dele, sim ou não? Sim. Então o que Davi fez? Davi trama, ele fala, não, vou mandar chamar o marido dela, né, porque Batseba era casada, e para piorar, né, Batseba era casada com um guerreiro da sua tropa, Urias, falando ainda um belo guerreiro, um guerreiro valoroso, um guerreiro de virtudes, de bom caráter, né, um guerreiro temente a Deus. Então veja as consequências do pecado de Davi. Aí o que Davi faz? Manda buscar Urias, né? Chegando Urias, Davi o que faz? Chega para Urias e fala, então Urias, eu vejo que você é um guerreiro muito dedicado às tropas, o que eu vou fazer? Eu vou te dar umas férias. Amém? Amém. Aí ele fala, vou te dar umas férias, e você vai para casa, e você fica com a tua esposa, se deleita com a tua esposa, e daí, aí 2 ou 3 dias você volta para a tua casa. Mas, lembra que eu falei? Urias é um guerreiro de caráter e atitude. Urias não obedece ao rei Davi. Por quê? Porque Urias pensa que não é certo todo o exército estar lá guerreando, batalhando, ele está ali. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O que ele faz? Ele não obedece ao rei. Ele permanece no palácio, nos portões do palácio, e não obedece ao rei. No dia seguinte, vai até o entendimento do rei que Urias não obedeceu ao rei. O rei novamente manda Urias fazer a mesma coisa, só que dessa vez o rei dá um banquete lá, leva Urias, faz um banquete, dá um vinho para Urias beber e pede para Urias novamente fazer isso. Urias novamente não obedece ao rei, porque ele entende que ele não é digno de fazer isso, porque se fosse para ele fazer isso, todos teriam que fazer, e ele não é melhor do que ninguém. Como nós podemos entender que hoje em dia, abrindo um parênteses, irmãos, nós estamos na igreja, muitas vezes nós entendemos, às vezes porque nós temos um cargo na igreja, às vezes porque eu estou aqui, ou às vezes porque você está no louvor, ou às vezes porque você está de repente no ministério e você acha que você é melhor que os outros. Não, irmão. Nós não somos melhores que ninguém perante Deus. Nós somos iguais a todo mundo, independente de onde você está, seja no louvor, seja na atmosfera, seja no apoio, seja na limpeza, seja na cozinha, onde você for, aonde Deus mandar você trabalhar, você vai e faça com excelência. Se você trabalha no Ministério da Limpeza, vá, é o teu dia de ir e faça. Não seja igual aquela pessoa que chega o dia de você ir, você falta, porque porque eu estou com algum problema, porque hoje eu não estou bem. Não, faça e vá com louvor, faça com sabedoria, porque se você não vai, a outra pessoa que vai fazer duplicamente, vai fazer o dobro, porque ela vai fazer a parte dela e vai fazer a tua. Então quando você não faz a tua parte, o outro vai fazer. Amém? Então nós temos que fazer a nossa parte com louvor. Glória a Deus, aleluia. Aí, irmãos, voltando lá. Aí, o que acontece? Ele não vai. Urias não vai. Mas, Davi, ele tem que resolver esse problema. O que ele faz? Ele tem que esconder o pecado, porque logo a barriga vai crescer, o pecado vai aparecer. E
que ele pensa? O que ele faz? Ele escreve uma carta, apunha e manda. Coloca o selo real, preste bem atenção, e manda o Elias entregar a carta para o chefe da guarda. Quem é o chefe da guarda? Quem é o chefe da guarda? Joabe. Quem é Joabe? Primo de Davi. E nessa carta que Urias leva a Joabe, está escrito dessa forma: o homem que carrega essa carta não deve voltar vivo. Coloca ele no fronte da guerra, aonde a guerra é mais quente, mas ele não deve voltar vivo da guerra. Então, Joabe, além de ser chefe da guarda, ele é primo de Davi e ele obedece, porque ele é leal a Davi. Independente do que aconteceu, ele não sabe o que está acontecendo, mas ele vai obedecer a Davi, porque Davi é rei. Davi é soberano sobre todas as coisas, e ele vai obedecer independente, sem perguntar, sem questionar, ele vai obedecer. Amém? Todos estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Posso ouvir glória a Deus? Amém. Isso. Aleluia. Ao final, isso acontece, Joabe novamente escreve uma nova carta. Lembre-se da carta. Joabe escreve uma carta, e essa carta retorna uma resposta para Davi. E ali, Davi, acredito eu que nessa hora Davi, ele relaxa, ele se conforta, porque ele fala: resolvido, está tudo resolvido. Amém? Mas está tudo resolvido para nós, aos olhos carnais nossos, sim ou não? Mas aos olhos de Deus, não. Porque aos olhos de Deus ninguém pode esconder nada. Eu não escondo nada, você não esconde nada, ninguém esconde nada. Porque Deus é o Deus que vê tudo, é o Deus que olha tudo, é o Deus que sabe, é o Deus que tudo pode. Eu mesmo hoje, amanhã e sempre. Então Ele sabe o que você faz, Ele sabe tudo que está se passando pela tua vida. Então não pense que de repente você está fazendo algo, mas Deus não está vendo. E sim, Ele está vendo. Não pense que de repente você está aqui na igreja, mas você sai daqui, você vai para outro lugar, você vai fazer algo que desagrada a Deus, ou você sai daqui, você vai de fofoquinha, de conversinha com o irmão, ou com o irmão você vai falar da vida do outro, ou você vai comentar algo que desagrada a Deus. Deus está vindo, irmão. Você tem que estar na presença de Deus, fazendo o que Deus aprovaria que você faz. Nós temos que ter santidade, nós temos que ser o mesmo aqui e fora da igreja. Nós temos que ser santo. O que é santo? Separados. Nós temos que ser separados. Irmãos, nós temos que ser e se tornar o melhor para Deus, para trabalhar na obra de Deus. Nós não podemos fazer de qualquer jeito. Nós temos que dar o nosso melhor e com excelência. Amém? Aí, Davi, o que ele faz? Chega aos ouvidos de Davi, está tudo certo. Davi pega, leva Batseba, casa-se com ela, leva ela para o palácio, e então faz toda aquela festa, e o povo alegremente: nossa, que rei maravilhoso, é um rei que é muito sábio. Você veja bem, ele pegou a mulher de Urias, ele teve compaixão com ela, o guerreiro morreu. O que ele fez? Ele tomou ela pelas mãos por misericórdia e trouxe ela para a sua casa, fez ela sua mulher por misericórdia, para deixar ela passar da cidade. Mas não, isso era o que o povo achava, mas não o que Davi fez de coração mesmo, mas Deus sabia. Num belo dia, Davi, no seu palácio, no bem-estar, muito certo do que tinha feito, muito tranquilo, quando de repente Deus faz o quê? Manda um profeta falar com Davi. Eu penso assim que eu
não queria estar na pele de Natan. Eu não queria estar na pele de Natan. Porque Deus se encarregou a Natan, né, essa tarefa, e não é uma tarefa muito fácil, porque Natan era o queridinho de Israel. Você veja bem, você chegar no palácio de Davi, que era o soberano de todo Israel, um rei que todo mundo gostava, porque era um rei que adorava, era um rei que dançava, era um rei que pulava, que jejuava, era um rei que todo mundo amava, chegar lá e confrontar o Senhor. Mas Natan foi porque Deus mandou. Deus deu a ordem para Natan e falou: vai e faz o que eu estou mandando. E então Natan foi. Só que Natan não podia chegar lá e simplesmente jogar na cara de Davi. Não podia simplesmente chegar lá e falar: Natan, Davi, você é adúltero, você fez isso e aquilo. Natan não, Natan foi esperto. Natan fez todo. Ele, como eu posso dizer aos irmãos, Natan fez ele inventou uma situação para chegar até Natan, para falar para Natan sobre o seu pecado. Natan chegou para Davi, pediu para falar com Davi. Davi falou: venha, pode vir. Natan falou: Davi, eu queria falar algo a você. Ele falou: pode falar. Então, eu soube que aqui no reino há uma pessoa, um homem muito rico, muito rico. E essa pessoa recebeu na sua casa um visitante. Só que ele precisava dar um banquete para o visitante, lá fazer um jantar, lá um churrasco para o visitante. E daí ele pensou assim: eu vou matar uma ovelha, lá um cordeiro, lá para dar um jantar para esse visitante. Mas ele pensou: nossa, mas eu tenho muitas ovelhas, muitos bois, mas já eu não vou pegar o minha, né? Eu vou pegar do vizinho. Mas esse vizinho só tinha uma ovelha. E ele era muito pobre. Aí Natan fala para Davi. E então, sem pensar, essa pessoa foi, tomou desse vizinho a única ovelha que ele tinha, e matou e deu ao seu visitante. E perguntou para Davi: e agora, Davi, o que eu faço? O que eu devo fazer? Davi, enfurecido, assim, num ato assim muito louco, se levantou, furioso, falou para Natan: que morra essa pessoa, e que ela pague 4 vezes pelo mal que ela fez a essa pessoa. 4 vezes. Preste bem atenção. Davi falou que essa pessoa pague 4 vezes pelo mal que ela fez. Amém? Nessa hora Natan se levantou e falou: és tu essa pessoa, Davi, que não se contentando com as mulheres que você tem, foi e pegou a mulher do teu soldado, do teu guerreiro. Nessa hora, Davi abaixou a cabeça e viu a mão do Senhor pesar sobre ele. A Bíblia fala que Davi abaixou a cabeça e falou: peguei, Senhor, peguei. Para piorar ainda, o Senhor usou a boca do profeta e falou: por um acaso, negaste eu alguma vez alguma coisa a ti? Pegaste eu alguma vez alguma coisa para ti? Meu Deus, aí você pensa, Deus falou, eu jamais negou algo para Davi. Então Deus de repente poderia ter atendido o que Davi pedia. Deus podia de repente ter feito alguma situação, não sei, mas Deus falou: por um acaso eu algum dia negaste algo para ti? Agora você veja bem, irmão, o que nós entendemos aí? Muitas vezes nós estamos passando por lutas,
Muitas vezes nós estamos passando por muitas batalhas em nossas vidas. E nós não entendemos por que estamos passando isso. Mas eu falo para vocês, vendo pelo que Davi passou, aconteceu, tudo que aconteceu na vida de Davi, não é porque, às vezes, você pode pensar, porque eu estou passando por necessidade na minha casa, porque eu estou sem trabalho, porque tenho alguém enfermo na minha casa, porque, não sei, tem alguém que está doente, ou eu estou sem emprego, ou tem pessoas em volta de mim que estão precisando de alguma coisa, mas Deus está pesando a mão sobre a minha vida. Não, irmãos, não. Você olhando pelo que Davi fez, nós acreditamos que foi o próprio Davi que amaldiçoou a vida dele. Sim ou não? Foi ele mesmo que amaldiçoou a sua vida. Quando ele falou o quê? Que a pessoa que fez isso pague 4 vezes pelo que a pessoa fez. Amém? Glória a Deus. Quando Davi fez isso, ele matou 4 filhos dele. Se você ler em 2 Samuel, a palavra de Deus vai falar que Deus, amaldiçoando a sua vida, ele matou 4 filhos dele. 4. Pode procurar lá, que só ver o que eu estou falando. 4. 3 por morte física e 1 por morte moralmente. O primeiro foi o filho que ele teve com Batseba, porque quando o profeta Natan veio falar com Davi, e ele falou tudo isso para Davi, o profeta também disse que Deus não aprovava, né, o que Davi tinha feito, o pecado, né, claramente, mas também ele estava repugnando o filho, ele não aceitava o filho de Batseba. Então ele sabia que Deus ia matar o filho. E então o que acontece? O profeta vai embora, a vida continua, passa um tempo, o filho nasce. Aí o filho nasce, está tudo certo. Num belo dia, o filho adoece, começa a ficar doente. Davi vendo aquilo, o que Davi faz? Davi se prostra diante de Deus e começa a orar. Nesse momento, Davi entende que o que o profeta tinha dito para ele realmente ia acontecer. Mas Davi vinha em oração, vinha em jejum, acreditando que Deus ia reverter aquilo, que Deus ia perdoar ele. Deus perdoou ele, sim, perdoou. Mas o que Deus tinha dito, Deus não ia voltar atrás. Não ia voltar atrás. Porque o pecado, ele tem a consequência. Então, Davi faz um jejum de 7 dias. Todo dia, Davi está lá no chão, deitado, tudo sujo, jejuando, não come nada. Ele vai lá e pergunta como está o menino. Não está bem, como está o menino? Não está bem, como está o menino? Não está bem. Quando chega no 7º dia, os empregados dele até se escondem dele porque tem medo de falar com ele, porque eles acreditam que se eles forem falar que o menino morreu, Davi vai se enfurecer, vai fazer algo para alguém, mas como Davi percebe que as pessoas estão inquietas, chega lá e fala: e o menino, como está? Morreu? A pessoa fala: morreu. Nesse momento, o que Davi faz? Davi se levanta, se lava, troca suas vestes, se alimenta, ora a Deus, glorifica o nome de Deus, vai até Batseba, vê como que ela está, e nesse momento o que ele faz? Ele vai e exalta o santo nome de Deus. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Por quê, irmãos? Porque nós entendemos essa passagem que Davi, ele tentou tudo que ele podia tentar, mas ele vê que enquanto há vida, há esperança. Mas desde o momento que a vida se foi, não tem mais o que fazer. Eu vejo hoje em dia muitas pessoas que perdem entes queridos,
que cai em depressão. Eu sei que não é fácil. Eu também já perdi muitas pessoas que eu amava. Eu perdi meu pai, né? Na pandemia eu perdi o meu mestre, eu treinava Muay Thai, eu perdi meu mestre, que era como um pai para mim. E além de ele ser meu mestre, ele era um pastor da Assembleia de Deus. Toda vez que eu ia treinar, ele orava por mim depois da aula. Eu perdi a minha comadre. Você lembra dela, né? A Camila. Nossa, era bênção da nossa vida. Então eu amava demais ela. Ela era uma pessoa espetacular. Ela ia apresentar o meu filho na igreja, não deu tempo. Mas eu digo para vocês, irmãos, que Davi, ele percebeu que a vida continua. Nós temos que continuar. Nós não podemos parar. Porque nós temos que estar o quê? Debaixo da soberania de Deus. É Ele que nos carrega. É Ele que nos suporta. É Ele que nos faz o quê? Nos levanta de novo. Quando nós estamos no chão, Ele nos estende a mão e nos levanta. É Ele que nos fala: ei filho, vem aqui, eu estou aqui, eu quero te levantar, eu quero te deixar de pé novamente. Então, irmãos, eu falo, permaneça, fique na presença de Deus, independente do que aconteça na tua vida. Deus é contigo. Glória a Deus. Amém? Depois disso, Davi ora a Deus e fala para Deus assim: Deus, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, mas eu quero construir uma casa para o Senhor, eu quero construir um templo, né? O famoso templo de Salomão, que todo mundo conhece. Mas Deus fala assim para ele: não, eu aceito a tua proposta, um templo, uma casa para mim, para colocar, né? A minha casa ali para mim tem um lugar de adoração, mas não vai ser você. Por quê? Porque a tua mão está suja com o sangue dos inocentes. Então Deus recusa de Davi. Tanto que depois quem vai construir a casa dele é Salomão. Amém? Amém. Retomando, tudo volta ao normal. Num belo dia, palácio tudo tranquilo, e Davi estava com os seus filhos ali, tudo brincando. Davi tem 20 filhos, né? 20 não, 19, porque um é uma mulher. Como é o nome dela? Tamar, a única filha de Davi. A única filha de Davi. E acredito eu que quem tem uma filha mulher sabe como é ter uma filha em casa, né? É bênção. E acredito que Tamar seria, entre todos, a única filha, uma filha amada, uma filha que chega no trono, senta no colo do pai, acaricia seus cachos, e era uma filha assim que, apesar de tudo que aconteceu, trazia muita alegria. Mas no belo dia, tudo quieto, tudo certo, há algo que tira paz. Alguém vem correndo e fala: hey! Aconteceu algo muito triste. Davi fala: o quê? A sua filha foi estuprada. Davi fala: o quê? Como assim? Sim, a tua filha foi estuprada. Lembrando, irmãos, que o primeiro filho de Davi, com Batseba, foi a primeira morte. Tamar foi estuprada. Sim ou não? Nessa hora, Davi, enfurecido, ele fala assim: como assim minha filha estuprada? Sim, não pode ser. Quem foi que estuprou minha filha? Eu quero vingança, eu quero matar essa pessoa. Traga aqui a mim, que eu vou tirar a vida dele com as minhas próprias mãos. Quem foi? Aí ele fala: quem foi? Aminon, seu filho, seu primogênito, que iria herdar o seu reino. Imagine, a única filha estuprada pelo seu filho primogênito, que ia herdar o reino. Aí as escrituras não falam nada, não contam nada. Você pode ler que não fala nada.
se Davi fala algo para Aminon, se Davi repreende Aminon, por quê? Porque Davi não fala nada para Aminon. Agora eu falo para vocês, me pergunte, por que Davi não fala nada para Aminon? Por quê? Por quê? Porque Davi não tem moral. Porque como que Davi vai chegar para Aminon e vai falar, tomaste uma mulher que não é tua? E o filho dele vai falar, mas tomaste uma mulher que também não era tua, e hoje ela está deitada ao seu leito, e és tua mulher. Como é que você vai corrigir o teu filho, a tua filha, se você não é o exemplo da tua casa? Fala para mim, como é que você vai fazer isso? Se você é o teu patrão da tua empresa, você faz coisa errada, se você loga pessoas, se você faz algo que desagrada, e você vai corrigir, como é que você vai fazer isso? Se você não é um exemplo. Se você chega em casa, você briga com a tua esposa, você briga com o teu esposo, você ofende o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, como é que os teus vizinhos, você vai, aí todo mundo vê você brigando em casa, e você vai chamar o teu vizinho para vir na igreja, e eles veem você gritando, brigando. Como é que você vai ter a humildade para chamar alguém para vir na igreja? Mas essa pessoa vê que durante o dia e noite, gritos e berros da tua casa, você gritando e brigando. Cadê o exemplo, você como cristão? Quem é você? Aleluia. Hã? Glória a Deus, aleluia. Então essa é a segunda morte. Morte moralmente, uma das piores mortes. Por quê? Porque naquela época uma mulher desonrada, ela tinha que ser afastada da sua família, ela tinha que ser afastada, tinha que ser retirada da presença, porque ela é desonrada. E Davi teve que fazer isso com a sua filha. Então, se você for pegar na Bíblia, você não vai achar mais nenhuma passagem que fala sobre Tamar, porque ali se encerra a passagem de Tamar, acaba. Mas Aminon está soberano, andando pelos palácios, porque meu pai não falou nada para mim, está tudo certo, né? Meu pai não tem moral, mas tem uma pessoa que não aceita o que Aminon fez. E num belo dia, essa pessoa encontra Aminon pelos corredores. Chega para Aminon e fala assim: você é um pervertido, você não presta, você não vale nada, você não merecia estar vivo. Aí Aminon chega para ele e fala: quem é você para falar isso para mim? Se o meu pai, que é o meu pai, não falou nada, quem é você para falar alguma coisa para mim? Quem é essa pessoa que falou isso para ele? Absalom, o filho mais belo de Davi, diz a Escritura. O filho mais bonito de Davi. O filho que Davi tinha mais orgulho. Mas nessa hora, movido por um ato insano de raiva, Absalom pega e mata ele com as suas próprias mãos. Então essa é a terceira morte. Amém? Amém. Essa é a terceira morte. Aí alguém chega correndo ao trono e fala: Davi, 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 mataram o estuprador. Davi fala: o quê? Não pode. Quem matou meu filho? Quem matou meu filho? Quem matou meu filho? Aminon podia ser tudo, mas era meu filho. Era estuprador, mas era meu filho. Quem foi que fez isso? O servo fala: seu outro filho, Absalom. Aí Davi faz o quê? Davi teria que ter feito? Teria que ter corrigido Absalom. Sim ou não? Porque Davi é o rei. Por mais que é seu filho, você não corrige seu filho. Se seu filho faz alguma coisa, ele desagrada alguém, ele ofende alguém, você tem que corrigir. Se de repente o seu filho vai e toma algo que não é seu, você corrige porque você quer que o seu filho seja uma pessoa de bem.
Você quer que seu filho lá na frente, você tem orgulho dele, você pode dizer, esse é o meu filho, isso é o que eu ensinei para ele. Ele é o que é, porque eu dei educação para ele. Glória a Deus, aleluia. Quantos estão entendendo? Amém? Mas Davi não repreende Absalão. Não. Me pergunte por quê? Porque Davi não tem moral. Porque se ele chegar para Absalão e falar assim, você matou o seu irmão, Absalão vai falar o que para ele? Mas você matou Urias, o marido de Batseba. Como é que ele vai falar? Repreender o filho, dizer, não matarás, sendo que ele matou. Amém? Amém. Então uma coisa puxa a outra. Passando disso, Absalão fica um tempo exilado. Aí Absalão resolve dar um golpe de estado no pai. Absalão resolve dar um golpe de estado no pai, tomar o trono do pai. O pai, o que acontece? O pai não tem força. Por quê? Porque Davi está totalmente desanimado, está totalmente, sem forças. Davi já está, muito triste por tudo que aconteceu com a vida dele. Está em depressão, já está entrando em depressão. Nessa época, ele já começa a fazer esses salmos assim, bem depressivos, muito triste. E o que ele faz? Ele, na calada da noite, ele sai e abandona a cidade de Israel para não se confrontar com seu filho. E abandona a cidade. E sai. Pega lá poucos, as pessoas, o seu primo e alguns soldados que são mais chegados dele, as pessoas que são mais da sua confiança, e sai. Mas a Bíblia relata ali que os soldados que eram mais chegados dele falaram, não, nós não aceitamos o que está acontecendo e nós vamos ir a favor de ti, Davi. E fizeram uma emboscada contra Absalão. E a Bíblia vai falar que nessa emboscada Absalão estava cavalgando, quando de repente ele se deparou com alguns soldados de Davi e ele tentou fugir. E naquela cavalgada a Bíblia fala que ele, cavalo correndo, Absalão tinha os cabelos longos, encaracolados, e os cabelos dele se prenderam em árvores. E ele ficou preso pelos seus cabelos. Eu estou fazendo tipo bem reduzidamente, estou tentando. Estou reduzindo, tá, pastor? Está bem resumido, pastor. Eu estou contando pela metade da pregação. Aí, pastor, aí o que acontece? Ele fica pendurado pela árvore. Aí o que acontece? Chega uma pessoa que poderia prender Absalão, e saca da espada e mata Absalão. Precisava? Não precisava, né? Aí de repente chega alguém e fala, Davi, pode voltar porque a guerra acabou, está tudo certo e Absalão está morto. Então essa é a quarta morte. Amém? Aí eu pergunto para vocês, quem matou Absalão? Alguém sabe me responder? Quem matou Absalão? Você não vale. Quem matou Absalão? Lembra da carta que eu falei no começo? Quem foi o homem que recebeu a carta? Joabe. E ele não
repreender Joabe. Ele fica muito triste, porque Joabe matou Absalão, mas ele não pode repreender Joabe, porque Joabe é o homem que recebeu a carta, que fala para ele: esse não pode voltar vivo da guerra. E como que ele vai repreender Joabe, sendo que Joabe é cúmplice dele na morte? Agora eu pergunto para vocês: onde que está a moral de Davi nisso tudo? Complicado, né? Então eu falo, aí que eu falo para os irmãos. Aí eu abro um parênteses. Que quando aqui, alguma forma de perdoar, o contato com a presença de Deus entristece, muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo, entristecemos a Deus no que nós fazemos. Nós temos que perceber o que entristece o Espírito Santo. Nós devemos o quê? Não fazer, porque tudo isso há consequências lá na frente. Então nós temos que saber que o que nós fazemos hoje, o que nós falamos, o que sai da nossa boca serve para abençoar a nossa vida, como também serve para amaldiçoar. Então nós temos que saber tudo que nós falamos, tudo que nós dissermos, tudo que sai da nossa boca é para a bênção, ou é para a justiça, ou é para a maldição. Então, Davi, sem querer, ele amaldiçoou a sua vida. Mas Deus é soberano sobre todas as coisas. E Deus, ele perdoou Davi. Para você ter certeza que Deus perdoou Davi. Certeza absoluta que Deus perdoou Davi. Batseba era adúltera, sim ou não? Batseba, o ventre dela, vamos dizer que o ventre dela era sujo, o ventre dela era podre, porque ela adulterou. Sim ou não? Para você ver como Deus perdoou Davi. Quando ela teve outro filho, quem era esse filho? O segundo filho? Salomão. A Bíblia fala que Davi orou, e Deus olhou para Salomão, e Deus o amou. Então, se Deus olhou para Salomão e Deus o amou, significa que Deus perdoou Salomão. Deus perdoou Davi. Sim ou não? Amém? E por que Deus restituiu tudo que Davi tinha perdido? Absalão tirou o trono de Davi, mas Deus restituiu por quê? Porque Davi tinha uma promessa. Davi tinha uma promessa, era detector de uma promessa. E quando você tem uma promessa, ninguém vai tirar essa promessa das tuas mãos. Então você pega essa promessa e fala: aqui, essa promessa é minha. Ninguém pode tirar essa promessa. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus, santo és o teu nome, Jesus. Irmãos, já está bem longo. Quero chamar o pastor aqui para encerrar. Quero dizer, irmãos, que eu agradeço a oportunidade e que nós continuemos firmes na presença de Deus. Que apesar de tudo, nós somos servos, nós somos filhos de Deus, nós erramos, nós somos pecadores, mas o principal de tudo é o que Davi falou naquele texto: nós podemos perder tudo, nós podemos perder o nosso trabalho, nós podemos perder a nossa família, até a nossa família nós podemos perder. Nós podemos perder nosso trabalho, nossa família, nós podemos perder a nossa saúde, nós podemos perder os nossos amigos, os nossos pais, mas nós não perdemos a nossa presença de Deus. Porque a presença de Deus é que nos basta, é ela que nos alimenta. Se nós perdemos essa presença, nós perdemos tudo. Nada mais para nós tem sentido. Glória a Deus, aleluia.